Gente, boa noite. É 7h10. Vamos lá começar a aula? À medida que o pessoal... Júlia tá esperando pra aceitarem ela. Quem? Júlia? Eu aceitei já. Ah, tá bom. Então, à medida que o pessoal for pedindo aqui, eu vou aceitando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade, na aula passada, a gente viu a as doenças carenciais, uma das doenças carenciais, né, que foi a hipovitaminose A. Hoje a gente vai continuar, que é a parte 2, né, das doenças carenciais. E tem na aula de hoje a parte de hipovitaminose, de anemia ferropriva e distúrbio por deficiência de iodo. Então vamos ver se a gente consegue concluir a aula hoje, tá bom? Vamos lá, vou começar a gravar aqui no áudio. Então, vamos lá. Então, gente, continuando, a gente vai ver hoje a anemia por deficiência de ferro, como eu já havia falado. E o que, que a gente entende por anemia ferropriva? Na verdade, a anemia ferropriva, ela é definida como um estado em que a concentração da hemoglobina no sangue, ela se encontra anormalmente baixa, né? E essa anormalidade se dá por conta da deficiência do ferro. Ela é considerada um dos problemas graves, né, nutricionais em termos mundiais, né, quando a gente leva em consideração a prevalência da anemia ferropriva. Mas, além da anemia ferropriva, a gente também tem outros tipos de anemias carenciais, né, como a deficiência por folato, a anemia por deficiência de vitamina B12, que é conhecida por anemia megaloblástica, e um quadro de deficiência que a população desenvolve quando ele tem a diminuição de cobre, tá? Na alimentação. Mas o que a gente vai focar dentro da saúde pública é a que tem maior prevalência, que seria a anemia por deficiência, né, de ferro, que é a anemia ferropriva, tá? Daí, qual que seria a importância do ferro, né, para o organismo, para a saúde dos indivíduos, né? O ferro, ele participa de inúmeros processos, né? Dentre eles, o processo de crescimento e do desenvolvimento do organismo, especialmente em fases cruciais, né, de intenso desenvolvimento, como na infância, né, e durante o processo da gestação, que é quando a mulher passa pela transformação, né, pelo desenvolvimento e construção, na verdade, de inúmeros tecidos, né, desenvolvimento de vários órgãos aí do feto, né. Então, durante essa fase, há um aumento na demanda de ferro, né, para essa gestante, né, para essa criança. Então, esses dois grupos, a criança e a gestante, são os grupos que, teoricamente, são os que mais estão em risco, né, a desenvolver anemia ferropriva. O ferro, ele contribui para a saúde, mantendo em equilíbrio as funções do organismo de maneira geral. Ele colabora para a melhoria da capacidade física e mental, né? Atuando diretamente na condição da capacidade, né, de aprendizagem, né, das pessoas e também na capacidade produtiva, tá? E quando a pessoa desenvolve uma anemia por deficiência de ferro, qual o que leva, na verdade, né? Não seria, qual seria a causa, né, da anemia por deficiência de ferro?
As causas mais comuns, né, da anemia ferropriva são 5, né? A primeira delas é quando a gente tem uma baixa ingestão no consumo de alimentos que são considerados fontes de ferro, ou alimentos que têm fatores facilitadores da absorção de ferro. Uma outra causa seria o aumento da ingestão de alimentos que possuem fatores que inibem a absorção do ferro, né? Fazendo com que haja a diminuição da biodisponibilidade do ferro, tá? Esses fatores a gente chama, na verdade, que são fatores que competem, né? Então, geralmente, a gente dá como exemplo o cálcio. Alimentos que são ricos em cálcio, quando consumidos juntos, né, com uma alimentação rica em ferro, o cálcio e o ferro, eles vão competir, né, pela absorção. Então, o cálcio poderia agir aí como um agente que dificultaria a absorção do ferro dietético, tá certo? Uma outra causa que levaria à anemia ferropriva seriam condições, né, onde o indivíduo tem necessidade aumentada de ferro e ele não consegue ingerir, né? A gente também tem como causa de anemia ferropriva condições onde o indivíduo tem perdas crônicas de ferro, por exemplo, em alguns tipos de patologia que provocam sangramento, por exemplo, algumas doenças inflamatórias intestinais a título da retocolite ulcerativa, né, que provocam sangramento intestinal, e o indivíduo ele tem tem perda de sangue, né, e com isso diminui a questão do ferro, da concentração de ferro, né. Uma outra causa também seria o baixo consumo de alimentos que sejam fortificados com ferro. Então, a gente vê aí que são algumas condições que podem levar à anemia ferropriva, tá? Quais seriam, então, os grupos de risco? A população que seria mais afetada, vamos dizer assim, poderia ter um risco maior, né, de desenvolver esse tipo de anemia. Eu já conversei com vocês, que seria as crianças, né, a população infantil e a gestante, né, e já meio que dei uma explicação, porque esses dois grupos, eles passam por uma fase onde se tem um grande crescimento e desenvolvimento, passam por períodos de grande desenvolvimento, né? E com isso se tem uma demanda, uma necessidade aumentada do ferro. Então, se não tem, né, uma boa ingestão, se esse consumo de ferro não acompanha esse aumento da demanda, esse grupo ele pode desenvolver muito facilmente um quadro de anemia ferropriva. Então, indivíduos que se encontram com necessidade de ferro elevada, né, em função da rápida expansão do volume plasmático e pelo crescimento acentuado dos tecidos, né? E como exemplo é o que eu já falei para vocês, são as gestantes e as crianças que têm idade menor que 2 anos, tá? A gente tem alguns fatores que estão associados ao quadro de anemia durante a infância. E esse quadro de anemia durante a infância, ele vai muito além da alimentação que começa, né, depois dos 6 meses de vida, né, depois do período do aleitamento materno exclusivo. Ele pode começar desde o período que essa criança ela está na barriga da mãe, né, durante o período de gestação, em que essa criança ela está se desenvolvendo na barriga da mãe, né? Então, fatores como alimentação inadequada da mãe, o não uso do suplemento de ferro profilático
né, para prevenir a anemia ferropriva, algum tipo de complicação nutricional que a mãe possa apresentar, parasitoses, né? Esses fatores, eles podem contribuir para que a mãe desenvolva um quadro de anemia e isso afete a criança, né? E já tenha um comprometimento dos estoques, né, de ferro para essa criança durante o período lá da gestação. No momento do parto, né, e do nascimento, também pode haver um certo prejuízo, né, para aquela criança. Quando não aconteceu o campeamento precoce do cordão umbilical, ou seja, depois que a criança ela é retirada, né, da barriga da mãe, tem que se cortar o cordão umbilical e fazer com que aquele cordão ele pare, né, a questão do sangramento, para evitar a perda, né, de sangue por aquele cordão umbilical. A questão da ausência do aleitamento materno na primeira hora de vida, né? E questões de parasitose, né? Da mãe que já podem interferir, a gente viu, na questão dos estoques de ferro já na criança, né? Durante a barriga, né? Durante o desenvolvimento da criança na barriga da mãe e quando ela nasce, né? Nos primeiros 6 meses de vida, a ausência do aleitamento materno, ele é um fator que interfere muito diretamente, né, na questão da anemia ferropriva. Se essa criança ela não é alimentada exclusivamente até o 6º mês, né, a introdução precoce de alimentos e outros tipos de leite que não sejam adequados, né, para aquela criança, e também a presença de parasitose nessas crianças, que podem acompanhar, né, já vinha acompanhando essa criança, né, até mesmo antes desse 6º mês. E a partir do 6º mês de vida, a questão da alimentação complementar feita de maneira inadequada. Há uma tendência de, quando se introduzir os alimentos, optar por legumes, né, pela introdução de legumes, né, e esquecer um pouco os alimentos que são considerados mais ricos em ferro, né, ricos em ferro do tipo M, que é um ferro que tem maior biodisponibilidade para o nosso organismo. Então, se opta, na maioria das vezes, pela introdução de alimentos que tem um tipo de ferro que não é tão bem disponível, né? Então, erros de introdução alimentar, isso podem predispor à anemia ferropriva, né? A baixa ingestão de ferro, né, do tipo M, eu já falei, a questão da não utilização de suplementos de ferro profilático nessa faixa etária, que é recomendado, a elevar a necessidade de ferro, a gente sabe que esse grupo, né, é um grupo que tem uma demanda muito elevada de ferro, então se não faz a suplementação profilática e se não tem uma boa ingestão de ferro, é um grupo que provavelmente vai desenvolver um quadro de anemia e a presença de parasitoses, né, que contribui para a instalação da anemia ferropriva, tá? Como é feito o diagnóstico da anemia ferropriva? Na verdade, o indivíduo, quando ele é diagnosticado com anemia ferropriva, ele não desenvolveu anemia de um dia para o outro, né? Ele passa por estágios, certo? E a gente tem, na verdade, 3 estágios que a gente pode considerar para a gente poder classificar o grau da deficiência desse ferro, né? Então, o primeiro estágio, o que acontece quando a gente identifica que o indivíduo está no primeiro estágio? Nesse estágio, acontece uma depleção nos depósitos de ferro, né? Que é medido pela diminuição da ferritina sérica. Quando se dosa esse parâmetro, né, se observa que os valores eles estão abaixo de 12 microgramas por litro, tá? E o ferro sérico e a hemoglobina ainda
permanecem normais. Então, quando a gente dosar o sangue, né, colher o sangue da pessoa, o ferro, né, vai estar normal, a hemoglobina vai estar normal, mas se a gente observar, solicitar a ferritina, o valor da ferritina, ela vai estar diminuindo, tá? Então, a gente poderia dizer que o indivíduo, ele está num primeiro estágio, que seria um estágio mais leve, né? Onde se tem apenas se tem a depressão nos depósitos de ferro, tá certo? O segundo estágio, ele ocorre, né, ele acontece quando se tem mudanças bioquímicas, né, mudanças nos exames, como reflexo da falta de ferro, para a produção normal da hemoglobina, tá? Então, aquela depressão nos depósitos de ferro que vinham acontecendo, né, elas foram cumulativas, né, e chega a um ponto que ela começa a interferir na produção normal da hemoglobina, tá? E a partir daí são observadas alterações no transporte de ferro e nas hemácias, que foram recentemente distribuídas na corrente sanguínea, tá certo? Então, nesse segundo estágio, a gente já começa a observar algumas mudanças, né, nos exames bioquímicos. E com relação ao terceiro estágio, né, que a gente diz do diagnóstico da anemia ferropriva, a gente já considera que o indivíduo ele se encontra com anemia por deficiência de ferro propriamente dita. Nesse estágio, a produção da hemoglobina ela é diminuída, né? Ela tem uma diminuição suficiente para levar à redução da sua concentração abaixo dos valores considerados normais, tá? Então, apenas quando o indivíduo ele tem a produção de hemoglobina diminuída, é que realmente a gente considera, né, como se o indivíduo tivesse entrado na anemia propriamente dita, né, quando o valor de hemoglobina ela caiu o suficiente para acusar, né, estiver abaixo dos valores considerados normais, tá certo? Gente, até aí tudo bem? Pessoal? Até aí tudo direitinho? Ok, Fernanda. Tá. Só um minutinho, só um minutinho. Então, gente, continuando. Com essa tabela aqui, eu trago para vocês os indicadores, né, que são abordados em relação aos 3 estágios de depressão, né, e as alterações que são encontradas nos exames bioquímicos, né. Então, essa tabelinha aqui, ela é bem fácil da gente visualizar quando a gente consegue visualizar os diferentes estágios, né, quando o indivíduo ele está nos diferentes estágios do diagnóstico, né, da anemia. Então, a gente tem os parâmetros, né, a ferritina sérica, a saturação de transferrina, o volume corpuscular médio, que é o VCM, e os valores de hemoglobina. Como legenda, a gente tem o N, que é quando os valores estiverem normais, tá? Então, como é que a gente vai interpretar isso? Quando se dosar esses valores, né, de ferritina, saturação de transferrina, VCM e hemoglobina, né, e por meio desses exames, a gente observar o valor de referência e a ferritina, saturação de transferrina, o volume corpuscular médio e a hemoglobina estiverem normais, a gente pode dizer que o indivíduo ele está normal, ele não apresenta um quadro de anemia, tá? A gente diz que ele está no estágio 1, no primeiro estágio da anemia, né, iniciando um processo de anemia, quando
ele tem a saturação de transferrina, o volume corpuscular médio e os valores de hemoglobina normais e apenas a ferritina sérica estiver diminuída, tá? O seu valor estiver reduzido em comparação aos valores de referência, certo? Quando a gente observar no exame que a ferritina sérica e a saturação de transferrina estiverem reduzidas e o VCM e a hemoglobina estiverem normais, a gente já pode dizer que ele está num estágio, né, mais avançado, onde se tem já deficiência do ferro, tá? No estágio anterior, no estágio 1, a gente tem apenas a depleção dos depósitos de ferro. O ferro, ele começa, né, com a diminuição dos seus estoques, tá? Que é o estágio 1. O estágio 2 já se tem a deficiência do ferro, tá? Isso a gente observa com a redução da ferritina e a saturação da transferrina. E a gente diz que o indivíduo, ele entrou no terceiro estágio, que seria a anemia por deficiência de ferro propriamente dita, quando todos os parâmetros eles estiverem reduzidos. E, em especial, a ferritina ela estiver com valores acentuadamente mais baixos, tá? Então, ferritina, saturação, volume corpuscular médio e hemoglobina estiverem todos baixos, tá? Então, eu acredito que essa tabelinha aqui, ela fica fácil da gente compreender os diferentes níveis, né, os diferentes estágios, né, da anemia, né, como é que anda isso, né, o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio. No primeiro estágio acontece apenas a depleção nos estoques, né, no depósito de ferro. O segundo estágio acontece a deficiência, né, do ferro, e o terceiro é quando o indivíduo ele desenvolve realmente o quadro de anemia, tá? Deu para entender, gente, direitinho essa tabelinha? Deu? Deu sim. Então, vamos lá. Continuando. Com esse gráfico, ou desculpa, com essa tabelinha aqui, a gente traz os pontos de corte, né, da hemoglobina para o diagnóstico de anemia, né? Essa tabela ela foi definida pela Organização Mundial de Saúde, então são parâmetros adotados pela Organização Mundial de Saúde, né, para quantificar, né, a partir de qual valor a gente vai considerar até que valor a gente vai considerar a hemoglobina, né, normal. Então, vamos lá. Para crianças entre 6 meses, né, e 6 anos, o valor da hemoglobina é até 11, né, a gente considera normal até 11. De 6 anos a 14, até 12. Valores inferiores a 11 e a 12, a gente já pode dizer que a criança tem um quadro, né, de anemia, tá? Com relação às mulheres adultas, esse valor é de 12 de hemoglobina, homens adultos 13 e mulheres grávidas 11, tá? Então, esses são os valores que são considerados como ponto de corte, tá? Até esse parâmetro aí a gente considera normal. Abaixo desses parâmetros, a gente já diz que o indivíduo, né, ele possui um quadro de anemia instalada. E ainda, a Organização Mundial de Saúde, junto com o Unicef, em 98, eles fizeram uma subdivisão do ponto de corte, né, para as crianças entre 5 e 11 anos e 12 e 13 anos, para essa segunda categoria aqui, né? Então, eles fizeram essa subdivisão. Crianças entre 5 e 11 anos, o ponto de corte seria de 11,5, né? Até 11,5 de hemoglobina se consideraria normal. Abaixo disso, se levaria em consideração que a criança seria anêmica, né? Teria já um grau de anemia. E a crianças de 12 a 13 anos, o parâmetro permaneceria o mesmo, que seria 12, tá? Então, eles fizeram essa subdivisão aí,
levando em consideração a faixa etária, tá? Então, reduziu um pouco para as crianças de 5 a 11 anos. Tá certo, gente? E aí, como é que a gente faz, né, para classificar, distinguir os graus, né, de anemia? A anemia, ela pode ser considerada leve, moderada, grave e muito grave, tá? Então, para a faixa etária menor que 5 anos e para as gestantes, a gente tem a classificação aqui, né, do quadro de anemia de acordo com os valores da hemoglobina encontrada. Então, a gente diz que essa população ela tem um quadro de anemia leve quando eles se encontram entre 9 e 11, né, de hemoglobina. Eles apresentam anemia moderada quando tem de 7 a 9. Anemia grave quando eles apresentam menor que 7 de hemoglobina e uma anemia muito grave quando eles apresentam 4 de hemoglobina, tá? Essa tabelinha aqui é para valor de referência, né, para crianças menores de 5 anos e para as gestantes. Não é para adultos normais, para mulheres normais, né, sem estar gestantes, né, nem para homens, tá bom? Isso é para esse grupo específico, tá certo? E aí, a gente traz aqui, nesse slide, como a gente faz para se ter o diagnóstico, né? Como é que é feito o diagnóstico. Além do método tradicional, né? Que se faz a coleta, né, de sangue em laboratórios, né? Se colhe o sangue e se dosa, né? O valor da hemoglobina. Em estudos populacionais, geralmente se utiliza esse aparelhinho aí, né, que é o HemoCui ou HemoCure. Esse aparelho, ele é utilizado por ser um método muito simples, extremamente simples, né, para se dosar a concentração de hemoglobina no sangue, né, é um parâmetro que é muito próximo, né, que é um parâmetro muito próximo da realidade dos exames de laboratório. Então, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em estudos populacionais, porque os valores, eles são considerados pela Organização Mundial de Saúde. Esse aparelhinho, ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Como seguro. Então, se faz uma dosagem da hemoglobina e esse aparelho, ele é similar a um aparelho de teste de glicemia que os diabéticos utilizam. Na verdade, se faz uma perfuração, né, com uma agulhinha no dedo, né, da pessoa, e aí se colhe a gota de sangue, se coloca numa fitazinha, acopla-se essa fita ao aparelho, aguarda-se alguns segundos e a partir daí se tem a leitura da quantidade de hemoglobina que tem, né? E aí é um parâmetro muito rápido, né? É um exame, um testezinho muito rápido, né? Seguro, né? Pode ser utilizado. E a gente sabe que ele é muito utilizado em locais específicos, como centros de doação, né, de sangue, onde se recebe, né, onde se tem os doadores que vão, né, para doar o sangue, então se faz uma triagem inicial e nessa triagem se faz uma dosagem da hemoglobina para saber se aquela pessoa tem anemia ou não, porque pessoas que são anêmicas, né, não tem condições de doar sangue, senão elas podem apresentar algum problema no momento da doação. Então, se utiliza esse teste, né, que é um teste rápido e muito fidedigno, né, e para se identificar como é que está a concentração de hemoglobina, tá certo?
Vamos passando. Como eu havia falado, esse método, ele é reconhecido, né? Ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde para a identificação da anemia. É utilizado em estudos epidemiológicos, pode também ser utilizado em serviços de saúde, e daí foi como o exemplo que eu dei, né, centros onde fazem a coleta, né, de sangue, né, utilizam esse equipamento para fazer o rastreamento, né, de pessoas que tenham quadro de anemia, para poder passar por uma triagem, para poderem ser doadores ou não. E essa técnica, né, ela foi validada por comparação às técnicas padrão, né, que são aquelas técnicas de laboratório mesmo, né, para medição de hemoglobina, tanto em crianças, né, quanto em adultos. Foram feitos esses estudos e se viu, na verdade, que é um parâmetro, né, muito fidedigno, que os resultados eles são fidedignos e pode ser utilizado sem problema, tá? Então, como é que a gente faz o diagnóstico da anemia ferropriva? Por meio de exames, né? Dentre eles, o hemograma completo, né? Esse é o exame mais utilizado na clínica, né? No mundo todo, independente de especialidade médica. Então, todos os médicos, eles utilizam esse exame para o diagnóstico de um quadro de anemia, né? Ferropriva. Se faz também a dosagem da hemoglobina. É o exame mais utilizado para o diagnóstico de anemia, né, em uma escala populacional. É a dosagem da hemoglobina, tá? Existe também outro tipo de diagnóstico, né, que a gente pode fazer em associação ao exame laboratorial, que seria o exame físico, né, para se detectar, né, sinais e sintomas clínicos que são clássicos da anemia ferropriva, né. Então, se avalia pele, né, a pele, a conjuntiva, né, os lábios, palma da mão, para avaliar se apresenta um quadro de palidez, né. Então, uma conjuntiva, né, por exemplo, uma pele considerada pálida pode representar um quadro de anemia, tá? Indivíduos com respiração ofegante, com quadro de disfagia, uma fraqueza orgânica que não sabe dizer de onde vem, uma pessoa fica muito letárgica, fadigada, né, sente muito cansaço, refere perda de apetite, todos esses são sintomas, na verdade, né, de anemia, pode ser sintomas de anemia associados à palidez, né? E quando se faz uma associação com os exames laboratoriais, né? E se compara, né, com esses exames laboratoriais, pode-se dar um diagnóstico preciso aí de um quadro de anemia, tá certo? Sabendo que para realmente dar o diagnóstico, né, mais fidedigno e mais preciso, com certeza é o exame laboratorial, exames bioquímicos, mas a gente pode ter alguns sinais e sintomas que possam nos trazer indícios, né, desse quadro de anemia, tá? Com relação ao quadro da epidemiologia, né, da anemia no Brasil, aconteceu um inquérito, né, o primeiro inquérito que foi feito, né, avaliando a questão da anemia no Brasil, foi o PNDS que a gente estudou, tá, que foi feito em 2006. Esse inquérito, ele avaliou a prevalência de anemia em crianças, e por meio desse inquérito se teve o resultado que aproximadamente 21% das crianças com menos de 5 anos, elas apresentavam um quadro de anemia, né? O que dá aproximadamente 3 milhões de crianças, né? Com esse quadro.
né? É um número assustador, né? Então, nesse ano, né, em 2006, que foi o primeiro estudo, né, que se avaliou o quadro de anemia, se teve esse resultado, né? Um resultado bem impactante, né? Por meio desse gráfico aqui, que a gente vê a Pesquisa Nacional, né, de Demografia, ele mostra a prevalência de anemia em termos percentuais em crianças de 6 a 59 meses e mulheres em idade fértil, né? Do lado esquerdo aqui a gente observa a prevalência de anemia em crianças e do lado direito a prevalência de anemia em mulheres, tá? E aqui a gente vê, né, de acordo com as regiões aqui, né, a gente vê a prevalência, né, que ela é maior, não estou conseguindo visualizar aqui no slide, mas a gente vê o tamanho da prevalência aqui, ó, de 39,1%, né, em mulheres, e de 25,5% em crianças, né, o quadro de anemia. E provavelmente da região Nordeste, tá? Oi. Alguém falou, gente? Pessoal? Pessoal? Oi, Fernanda. Oi, tá tudo bem aí? Tá. Então tá bom. Continuando, a gente vai falar um pouquinho, né, do impacto da anemia ferropriva, quais seriam as consequências da anemia ferropriva, né, para a população, né, especialmente para as crianças, né, que ela traz um comprometimento no desenvolvimento motor e na coordenação dessas crianças. Traz um prejuízo também no desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem, né? Pode provocar alterações no comportamento, né, que a gente viu lá como sinais e sintomas, né, a questão da presença da fadiga, daquele cansaço, porque a gente sabe que as hemácias, né, elas são responsáveis pelo transporte do oxigênio, né? Então, se não tem o ferro, o ferro ele está reduzido, né, dentro das hemácias, não vai ter um bom transporte do oxigênio, né, para o corpo de maneira geral. Então, aquela pessoa, ela vai sentir um cansaço, pode sentir falta de ar, e não vai ter boa oxigenação dos tecidos. Isso tudo vai trazer prejuízos, né, de alteração de comportamento, de desenvolvimento, de linguagem. Traz a questão da desatenção, e isso tudo gera questão da insegurança, né, na criança. Associada a tudo isso, o indivíduo ele desenvolve um quadro de diminuição das atividades, porque a pessoa com fadiga, com falta de ar, né, perda de apetite, já não se alimenta direito, porque se sente cansada, tem a questão da falta de ar, então ela tem uma diminuição da atividade física, né? E com tudo isso, né, com a associação de tudo isso, né, se tem também o comprometimento do sistema imunológico, tá? O ferro é um nutriente que é importante para o sistema imunológico, né? A diminuição desse ferro, ele faz com que haja um aumento na predisposição a infecções, tá? Imagina, associado a esse quadro de anemia, a criança, eu estou falando mais especificamente das crianças, elas diminuem a questão da alimentação, elas têm uma perda interrompida e ainda tem a perda de apetite, isso pode agravar ainda mais o quadro. Então, há uma diminuição da produtividade, logicamente, por conta de todas essas alterações, né, da fadiga, do cansaço, né, diminuição do apetite, da capacidade de concentração, maior risco de mortalidade quando a gente fala da gestação, né, e do parto, maior risco de morbidade, né, de doenças, né, já que o sistema imunológico está comprometido, né,
e mortalidade dos fetos, né? A maior risco de quadros de Hein, prematuridade. Fernando? Oi, Você está passando passando o quê? o slide? É porque parece para mim tá travado aqui. Você está em qual? Você Eu está tô, em... eu tô na consequência, no slide 19. É, o meu parece estar travado. Eu tô na consequência da anemia Ah, ferropriva, deixa. tá? E Tá, eu aí, vou entrar no meu aqui. O seu tá travado aqui para mim. eu tô no slide 19 já, que é a Ô, Ivan, deve consequência ser da porque você anemia ferropriva. apertou assumir o controle, Ivan. Tem a Não, outra opção do lado direito aí, vê se não tem. mas isso aconteceu comigo ontem também. Ah, Por favor. Aí tem a opção, quando você aperta assumir o controle, você que assume o controle do slide, E entendeu? Aí ele não mexe automático quando ela tá mexendo lá. valeu. Tem uma opção do lado direito, você viu aí? Deixar? Aham, Então, só você apertar ali, deixar que agora vai prosseguir. tá ok. foi, apareceu. Obrigado. Tá, pode ir lá. Apareceu o slide certo? Bem, continuando aí. Então, eu estava finalizando a questão das consequências da anemia ferropriva, né? O maior risco de morbidade, né? O caso de doenças em decorrência do comprometimento do sistema imunológico, né? Aumento da questão da mortalidade fetal, da prematuridade e do baixo peso ao nascer, certo? E aí, a prevenção e o controle da anemia ferropriva, como é que ele é feito? As principais linhas, né, de ação estratégica, né, dos programas de nutrição e saúde pública, eles visam a fortificação, né, de alguns alimentos, e a gente sabe que existe a fortificação de farinhas, né, especificamente as farinhas de trigo e a de milho. E por que elas? Porque por meio de estudos, né, se observou que essas farinhas são as farinhas mais utilizadas por toda a população. Então, por isso que se optou pela suplementação, né, pela fortificação, na verdade, dessas farinhas, tá? E ações educativas, né? A promoção de educação alimentar e nutricional, né? Levar a educação para essa população, né? De maneira geral, especificamente para os grupos de risco, né? E educando, né? Essas pessoas, fazendo a questão do incentivo do consumo dos alimentos que são fonte, né, de ferro mais bem absorvível, né, bem disponível, na verdade, né? E quando se consumir o ferro que não é tão bem disponível, fazer associação, né, se utilizar recursos, né, maneiras que façam com que esse ferro ele se torne disponível, né? É, então, essas práticas de ação educativas, né, elas são de extrema importância, né? Então, essas são as medidas, né, que são tomadas para prevenir, para controlar essa questão da anemia ferropriva. Associada a isso, se tem os quadros, né, de suplementação que se faz, né, por meio do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, tá? Foi feito esse programa, né, se instituiu esse programa, né, com o intuito de suplementar o ferro de forma profilática, tá? Para prevenir, na verdade, o surgimento, né, da anemia ferropriva. E essa suplementação é feita por meio do sulfato ferroso. E aqui embaixo a gente tem a tabelinha, né, mostrando o esquema dessa suplementação, né? Então a gente tem do lado esquerdo aqui o público, né, o público-alvo, que seriam as crianças entre 6 e 24 meses, né, de 6 a 24 meses, as gestantes e as mulheres no pós-parto, né, e pós-aborto, tá? Aqui ao meio, né, ao centro, a gente tem a quantidade, né, de ferro que é recomendada para esse grupo, tá certo? A gente tem aqui
para as crianças em torno de 1 miligrama de ferro, ferro elementar por quilo de peso, as gestantes de 40 miligramas de ferro elementar, né? E também se faz a reposição de ácido fólico, e mulheres no pós-parto e pós-aborto em torno de 40 miligramas de ferro elementar, tá? E, para finalizar, a periodicidade, com que frequência esse esquema ele deve ser feito. Para crianças de 6 até completar 24 meses, esse esquema deve ser feito diariamente, tá? Então, todos os dias deve se dar esse ferro até a criança completar os 24 meses. Gestantes deve fazer diariamente até o final da gestação. E as mulheres no pós-parto e pós-aborto, diariamente até o 3º mês pós-parto, né? E até o 3º mês no pós-aborto, tá? Então, essa é uma tabelinha, né, mais atualizada, né, de 2013. Sofreu algumas modificações, né, no grupo aqui, sofreu uma alteração na população atendida, tá? Então, essa é a que está em vigor atualmente, tá certo, gente? E aí vocês, aquela famosa dúvida, né? É preciso saber? Sim, é preciso saber, porque ela foi, atualmente, essa tabelinha aqui, ela caiu recentemente em prova de concurso. Se eu não me engano, foi prova de Quissamã que caiu, tá? Tanto uma questão de suplementação de ferro, quanto uma questão de deficiência de iodo. Se eu não me engano, foi isso. Caiu na prova, tá? O último concurso que teve de Quissamã, tá? Então, é importante vocês saberem quem é o público, qual a conduta e a periodicidade, tá certo? Isso aqui vocês têm que ter em mente, porque cai, tá? Essa tabelinha aqui, eu digo que é mais específica para a população médica, tá? A primeira não, a primeira vocês têm que saber, mas essa é mais específica para a população médica, mas eu trouxe com o intuito de curiosidade, na verdade, as recomendações de suplementação de ferro, né? Para as crianças, né, que são prematuras, né, e recém-nascidos que tenham baixo peso. Então, aqui tem as situações, né, recém-nascido, por exemplo, pré-termo e recém-nascido com baixo peso. Qual a recomendação de ferro? Então, existe uma recomendação específica, tá? Que os pediatras geralmente fazem, tá? E essa recomendação deve seguir as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Então, essa é a última orientação para crianças que nascem prematuras, que nascem com baixo peso, tá certo? De acordo com o peso delas, qual a recomendação de ferro que eles devem receber, tá certo, gente? Então, a título de curiosidade, eu achei legal trazer isso aqui para vocês, né? Para que vocês tenham no material, tá bom? Aí a gente finaliza a questão da anemia ferropriva, né? Da deficiência por anemia, doença carencial por deficiência de ferro. E aí eu queria saber de vocês têm algum questionamento? Deu para entender direitinho? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou a gente pode dar sequência para distúrbio por deficiência de iodo? Por mim, pode dar sequência, Fernanda. Pode? Então, vamos seguir. Eu só vou tomar um gole de água, 5 minutinhos, 2 minutinhos para cada um tomar um gole de água. Aí eu vou pegar um gole de água para tomar, a garganta tá seca. E aí a gente volta, tá? Só vou pegar água ali na cozinha e já volto. Quem quiser ir ao banheiro e tomar água, vai rapidinho.
Oi, gente, voltei. Bora lá, seguir com a aula? Vambora. Vambora. Então, vamos falar sobre distúrbio por deficiência de iodo, tá, gente? Vamos lá. Por definição, né, a deficiência de iodo, ela é considerada a causa mais comum e prevenível de retardo mental e de danos cerebrais no mundo, tá? Ela é responsável pela redução do crescimento e do desenvolvimento infantil, porque o iodo, ele está muito associado à questão do desenvolvimento e crescimento, tá? Então, a consequência da deficiência de iodo em crianças está associada à baixa estatura, a questão da apatia, são crianças que se tornam apáticas, lentas, né? Elas têm um atraso no desenvolvimento cerebral, que trazem prejuízos, né? Da capacidade mental dessas crianças, né? A capacidade motora, ela é também comprometida. A fala, a audição, então tudo fica prejudicado, certo? O iodo, desculpa, ele é um elemento traço, né, que é considerado extremamente importante. Deixa eu ver aqui. Alguém me pediu para adicionar. Só um minutinho, deixa eu ver o que é que responderam. Tá. Ele é um elemento traço, né, extremamente importante, né, da mesma forma como o cálcio, como o ferro, sendo que o iodo, ele não é tão falado, tão conhecido. Muitas pessoas não sabem a dimensão da importância do iodo, né, para o desenvolvimento, para o crescimento, tá? Então, por vezes, ele é negligenciado, tá? Então, o iodo, ele é necessário para o adequado funcionamento de uma glândula, que é a glândula tireoide. Por quê? Porque ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, certo? A maior parte desse mineral se encontra nos oceanos, né? O conteúdo de iodo presente nos vegetais, ele varia muito. Por quê? Porque depende da localidade onde aquele vegetal, né, ele foi plantado, ele foi cultivado, né? O conteúdo de iodo presente naquele solo e presente na água da região. Então, não dá para se mensurar com precisão a quantidade de iodo de um vegetal, né? Ele é completamente variável, a depender de onde ele foi cultivado. A gente sabe da presença do iodo, né, no sal, que o nosso sal, por meio de uma política pública que surgiu, né, em decorrência da deficiência de iodo que aconteceu, né? Se houve uma política pública, se desenvolveu essa política, e uma das ações foi fazer a iodação do sal. E o nosso sal hoje, ele é iodado, tá certo? E a gente diz o seguinte, que dentro da nossa alimentação, né, de uma alimentação que é considerada normossódica, e o que seria normossódica? É uma alimentação que tem menos que 5 gramas de sal por dia, né? Ela deve conter de 100 a 300 microgramas, né, de iodo. E essa alimentação normossódica, ela consegue suprir as recomendações, né, de iodo, tá? Então, assim, o que a gente pode entender disso? Que não se tem a necessidade da gente fazer suplementação extra de iodo
né? Assim como a vitamina A, assim como o ferro. Basta a gente ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, uma alimentação com conteúdos normais de sódio. A gente não precisa estar colocando sal na alimentação, sal extra de adição na alimentação para poder suplementar esse iodo, né? Então, dentro de uma alimentação considerada normal e normossódica, a gente consegue suprir as necessidades de iodo que a gente precisa para evitar uma possível deficiência de iodo, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha, né? Nessa tabelinha a gente tem a recomendação, né, de iodo, né, de acordo com a faixa etária, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, o que é isso? Alguém mexeu? Quem mexeu aí, gente? Pessoal, cuidado aí quando mexer nas coisas para não tirar o slide. Vocês estão assumindo o controle aí. Vou ter que voltar a aula. Vamos lá. Tá, então eu estava nesse slide aqui. Esse slide ele traz, como eu havia falado, as recomendações de iodo de acordo com a faixa etária. Então, veja, para lactentes, né, que são crianças de 1 a 12 meses, a recomendação é de 50 microgramas de iodo, né? Para crianças de 2 a 6 anos, 90 microgramas, né? Para gestantes e lactantes, mulheres que estão amamentando, em torno de 200 microgramas. E aí, o que a gente viu no slide anterior? A gente viu que dentro de uma alimentação normal, né, e normossódica, com quantidades normais de sal, né, a gente consegue atingir em torno de 100 a 300 microgramas de iodo. E aqui a gente viu as recomendações de iodo de acordo com a faixa etária. Então, não justifica a gente fazer uma suplementação por fora de iodo, né? Por medo de se ter uma deficiência de iodo, tá? Então, é o que eu digo aqui embaixo. O estímulo ao consumo do sal iodado, ele é necessário como estratégia de prevenção e controle do distúrbio por deficiência de iodo, tá? Mas não deve ser encarado, né, como um potencial fator de risco para elevação no consumo de sódio, uma vez que a dieta normossódica, ela permite atender as recomendações, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Não precisa exagerar no sal, né? Uma alimentação adequada, saudável, né? Com quantidades normais de sal, a gente consegue atender, né? E ainda com excesso, né? Até com quantidades acima de iodo, né? Na alimentação. Tá joia, gente?
E aqui a gente vê que nessa piramidezinha aqui, a gente vê que a deficiência de iodo, né, cerca de 1 a 10% da população, ela apresenta um quadro de cretinismo, que é uma das consequências, né, do distúrbio de iodo, né, da deficiência de iodo. De 5 a 30%, né, da população, ela apresenta algum dano cerebral por conta, né, da deficiência do iodo, e de 30 a 70% eles têm um quadro de perda de energia, né, por conta da deficiência do iodo, tá? Associado a um quadro de hipotireoidismo, né? Porque o iodo, a gente viu que ele é um elemento muito importante para a produção dos hormônios tireoidianos, que a gente vai ver mais à frente, né? Que é o T3 e o T4, né? Então, com a deficiência do iodo, esses hormônios eles não vão ser produzidos da maneira adequada. E o indivíduo, além de apresentar quadros aqui, ó, de cretinismo, por exemplo, ele pode desenvolver um quadro de hipotireoidismo, por exemplo, tá? E esses fatores aqui, né, essas doenças aqui, esses danos ocasionados pelo distúrbio, né, de deficiência do iodo, eles contribuem para o maior gasto, né, com atendimento à saúde, maiores taxas de repetência e evasão escolar, na verdade, né? As pessoas, as crianças, elas deixam de ir para a escola por conta disso, por conta de dano cerebral, por conta de falta de energia, né? Fadiga, por conta de retardo, né? Mental mesmo, incapacidade de aprender, né? E no caso dos adultos, há uma diminuição na capacidade, né, para desempenhar as suas funções. Isso tudo se a pessoa tem um quadro de deficiência de iodo. Então, ele compromete realmente, de fato, o desempenho, né? Então, por isso que tem que ser combatido. Quais seriam as principais consequências, né, do distúrbio, né, por deficiência de iodo, né, na deficiência de iodo? Um comprometimento na produção dos hormônios de tireoide, isso a gente já falou, né? Então, a tireoide, a gente sabe que é uma glândula que é responsável pela secreção de em torno de 75 microgramas de iodo por dia, né? E esse iodo, ele é utilizado para a produção dos dois hormônios, né, tireoidianos, o T4 e o T3, né, que é a tiroxina e a triiodotironina, tá? O T3 e o T4, eles são essenciais, principalmente, para o desenvolvimento adequado e o bom funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Além disso, também, esses hormônios, eles atuam na manutenção da temperatura corporal, tá? Então, consequentemente, pessoas que têm a diminuição do iodo, né, das concentrações de iodo, né, no corpo, eles vão ter uma diminuição na produção desses hormônios tireoidianos. E a consequência disso é que vai haver um aumento na secreção do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide. Por quê? Porque vai haver um entendimento de que existe concentrações reduzidas desses hormônios, então eu preciso estimular, né, a glândula tireoide a produzir mais. Então, vai aumentar o hormônio que vai estimular essa glândula, né, que é o TSH. E qual a consequência disso? Vai haver a hiperplasia das células, ou seja, vai haver o aumento no tamanho, né, dessas células, que vai culminar com o aumento do tamanho da glândula, né? Então, essa glândula aqui que a gente tem na imagem, que ela deveria ser desse tamanho por conta, né, dessa deficiência de iodo, ela vai hiperplasiar, ou seja, ela vai crescer e vai tomar proporções, né, maiores, tá certo? Que é o que a gente conhece, que a gente ouve falar como BOS, tá, gente? Aquele pescoço com uma bola, como se fosse com uma bola, né? Falando ainda das consequências, tem uma doença muito importante, né, que é associada à deficiência de iodo, que é o cretinismo. O que seria o cretinismo, né? Por conta da deficiência, né, na síntese dos hormônios da tireoide durante o período fetal, né, durante o desenvolvimento
do feto, isso vai levar a sérios comprometimentos no desenvolvimento, né, do sistema nervoso central, que vai levar a um retardo mental irreversível. Por isso que se diz que essas crianças, né, elas desenvolvem um quadro de cretinismo, né, elas ficam cretinas, meio mongoloides, como se falava antigamente, né. E existe na classificação dois tipos de cretinismo. O cretinismo que afeta mais, né, o sistema nervoso central, que é o cretinismo neurológico, onde se tem predominância de manifestações decorrentes de distúrbios neurológicos, se tem um retardo mental grave, né? E o cretinismo hipotireoideu, né, onde ocorrem sintomas clássicos, né, sinais clássicos do hipotireoidismo, né? E isso está associado a graus leves de retardo mental, tá? Então é mais comum ver isso aqui em adultos, né? O cretinismo do tipo hipotireoideu, né? E o cretinismo neurológico mais comum ver em crianças, tá, gente? Então vamos lá, continuando. Daí a gente tem alguns indicadores, né? Alguns parâmetros que a gente pode utilizar para se fazer, né, a detecção, né, de alguma possível alteração dessa glândula tireoide, né, evidenciando sinais e sintomas, né, por meio de ultrassonografia. Você pode fazer uma ultrassonografia e se verificar alguma alteração nessa glândula. É um método que é considerado extremamente seguro e não invasivo, tá certo? A questão da palpação da tireoide, né? Pode o médico palpar essa região do pescoço aqui, né? Onde o examinador ele vai colocar os 2 polegares ao lado direito da traqueia, tá certo? E passar suavemente os dedos sobre a tireoide. E vai observar o tamanho de cada lobo, né? O lobo direito e o lobo esquerdo, tá? Esse método da palpação, ele é facilmente aplicado em pesquisas de campo e não requer um equipamento especializado, né? Então, seria uma vantagem a utilização da palpação da tireoide para se identificar uma hiperplasia, por exemplo, né? Diferentemente da ultrassonografia, que, embora seja um método extremamente seguro e não invasivo, ele não é possível de ser realizado em domicílio, né? Ele tem que ser feito num local especializado, tá? Esse método de palpação, ele é utilizado, né, se fez um sistema de classificação do bócio e inclui 3 níveis, né? De acordo com essa questão da palpação, né? E aí, a gente tem aqui a tabelinha com a classificação simplificada do bócio. Essa tabela, eu peço que vocês deem uma atenção especial a ela, porque ela caiu recentemente, no mesmo concurso que eu falei, que caiu a questão da anemia ferropriva, tá? Então, caiu no concurso de Kissamã, certo? Então, de acordo com a classificação simplificada do bócio, a gente pode dizer que o indivíduo tem grau 0, grau 1 ou grau 2, tá? O grau 0 do bócio é quando o bócio ele não está visível ou palpável. O indivíduo ele pode apresentar uma imagem por via de ultrassom ou ter diminuição de hormônio, qualquer alteração, vamos dizer assim, bioquímica, mas a palpação ele não apresenta alteração, então seria considerado o grau 0. A gente diria que o indivíduo está no grau 1, né, desse critério, dessa classificação, quando a massa no pescoço ela é consistente com o aumento da tireoide, né? Essa tireoide ela passa a ser palpável, porém ela não é visível quando o pescoço se encontra em posição normal, tá certo? Ou seja, quando a gente movimentar o pescoço para cima, né? A gente levantar o pescoço e quando a gente engolir, a gente vai conseguir visualizar o aumento dessa tireoide.
Porém, quando o pescoço estiver em posição normal, né, não vai conseguir se visualizar esse aumento, tá? Da tireoide. Então, pode acontecer alterações nodulares, né? Mesmo quando a tireoide não está visivelmente aumentada. Esse seria o grau 1. Acontece aumento na tireoide quando a gente eleva o pescoço, tá? Porém, quando a gente volta na posição normal, ele não é visível. O grau 2, por sua vez, há o aumento no tamanho do pescoço, né? E esse aumento, ele é visível quando o pescoço ele se encontra em posição normal, quando ele está assim, o indivíduo está olhando para frente. A gente já consegue ver aquela protuberância, né? Como se fosse uma bola embaixo do pescoço, tá certo? Então, o grau 2, a gente consegue visualizar bem direitinho a questão do bócio, tá certo? O grau 1, apenas quando a gente levanta a cabeça ou quando engole, tá? E o grau 0, a gente não consegue visualizar e nem palpar, tá bom? A gente também tem indicadores bioquímicos, né, de alteração que indiquem deficiência de iodo, por meio da excreção urinária de iodo, tá? Maior parte do iodo que é ingerido e absorvido, ele é excretado na urina, tá? Então, pode ser um bom marcador da ingestão dietética, né, prévia do iodo, tá certo? Esse critério aqui eu vou passar, não tem necessidade de falar. E aqui a gente fala com relação ao programa, né, que existe de prevenção e controle da deficiência, né, de iodo. Esse programa, ele tem por intuito monitorar o teor de iodo, né, de sal para consumo humano. Então, se faz de tempos em tempos o controle do sal que nós consumimos, do nosso sal que é iodado, para saber se esse sal ele consegue atingir os valores que são considerados, né, adequados de iodo. Se faz o monitoramento, né, do impacto dessa iodação na saúde da população, tá? Também se faz a questão da atualização dos parâmetros legais do teor de iodo do sal destinado ao consumo humano, ver se tem alguma atualização com relação a esses valores, né? E também se tem o desenvolvimento, né, de estratégias que devem ser feitas, né? Implementações contínuas de estratégias de informação, de educação, né, de mobilização social, que embora essa deficiência ela não seja tão falada, ela acontece, ela pode acontecer sim. Não é à toa que o sal ele entra como integrante indispensável da cesta básica, da nossa cesta básica, além do arroz, feijão e de outros grupos, o sal ele entra na nossa cesta básica, né, exatamente por conta da importância, né, dele, né, desse iodo para prevenção dessa deficiência, tá? Então, essas estratégias vêm com o intuito de prevenir essa deficiência, tá certo? Que, embora seja pouco falada, né, não se tem tantos casos, exatamente por conta dessas estratégias que foram adotadas, né? Atualmente se tem um controle bom nessa questão de deficiência de iodo, né? Graças a esses programas que foram instituídos, tá? Aqui a referência, gente, e a gente conclui a nossa aulinha de hoje em tempos, né? Graças a Deus, a gente não teve tantos problemas, né? Conseguimos entrar na hora, tudo certinho, deu tudo certinho, né? E aí, gente, queria saber de vocês em relação à deficiência, né, de estudo de iodo, se tem algum questionamento, algum problema.
Hein? Pessoal? Não? Eu Oi, acho que eu tô Fernanda. Eu também não tenho, não. Tá certo. Então, gente, como atividade, mais uma vez, eu queria que vocês fizessem um resumo, né, da questão da deficiência na anemia ferropriva e da deficiência de iodo. E que especificamente, com relação à deficiência de iodo, que vocês pesquisassem, né, na literatura, a recomendação de iodo no sal iodado. Qual é o percentual, por isso que eu não trouxe, qual o percentual de iodo, né, que deve constar no sal nosso, né, de acordo com a legislação, tá? Qual o valor? Fernanda, você tem como repetir, por favor? Eu quero que vocês façam um resumo, né, sobre anemia ferropriva, tá? E sobre deficiência de iodo. E que dentro da deficiência de iodo, vocês foquem tanto na deficiência de iodo quanto na anemia ferropriva, né? Mas na deficiência de iodo, que vocês foquem mais especificamente, falando, né, das ações desenvolvidas, que eu dei uma pincelada geral, né? Mas eu quero que vocês foquem nas ações desenvolvidas para evitar essa deficiência e que vocês relatem qual é o percentual, qual a quantidade, né, em gramatura, em termos percentuais, que vocês acharem, de iodo que se deve ter no nosso sal para ser considerado adequado. Qual o valor adequado de iodo dentro do nosso sal iodado, tá? Ok. Tá ok? E com relação à anemia ferropriva, eu queria que vocês pesquisassem, né? Fizessem um resumo, mas que vocês enfatizassem quais são as fontes, né? Os alimentos, fontes de ferro M e de ferro não M. Então, vocês especificassem quais são os alimentos, né? Fontes de ferro M e ferro não M. Tá? Ok. Resumo geral da aula, mas focassem nesses dois aspectos aí que eu falei para vocês. Ok? Individual? Vocês podem fazer em grupo, gente. Tá? Grupo de até 5, tá bom? Ok. Ok. Gente, boa noite para vocês. Um beijo. Até. Semana que vem não tem aula, não, né?